dia! Pode chegar, você é mais do que bem-vindo. Nós estamos ao vivo. Agora são 8h31 pelo horário de Brasília. O convite é o de sempre, você já sabe. Vamos juntos começar esse dia bem informados. A partir de agora, você confere as notícias do Brasil e do mundo dessa sexta-feira, véspera da véspera do Natal. Vamos então de destaques. Congresso aprova em votação simbólica orçamento de 2023 com Bolsa Família de R$ 600 e novo salário mínimo. Brasil recebe vacinas bivalentes para mais 2 variantes da Ômicron. Um dia depois do encontro de Zelensky e Joe Biden, Putin diz que Rússia quer o fim da guerra. E ainda, cientistas brasileiros ficam encantados com a descoberta do único tamanduá albino do mundo. Ele mora em Mato Grosso do Sul. É a partir de agora que você confere tudo isso. O Congresso Nacional aprovou o orçamento de 2023 com o Bolsa Família de R$ 600 e o salário mínimo de R$ 1.320. O texto, que também inclui a autorização para o pagamento de R$ 150 para crianças de até 6 anos de idade, segue agora para a sanção presidencial. O orçamento de 2023 já havia passado pela Comissão Mista de Orçamento e agora foi aprovado pelo plenário do Congresso. O texto prevê o pagamento de R$ 600 do Bolsa Família em 2023 e um adicional de R$ 150 por criança de até 6 anos. E o salário mínimo no ano que vem vai passar para R$ 1.320. A votação do orçamento acontece um dia após a promulgação da chamada PEC da Transição, que abriu espaço no orçamento para essas despesas por meio da alteração da regra do teto de gastos. A proposta de emenda à Constituição liberou R$ 145 bilhões em despesas dos ministérios no ano que vem, além de mais recursos para investimentos. Outra conquista programada é a reserva de R$ 11 bilhões adicionais para conceder reajuste de 9% a servidores do Poder Executivo em 2023, equiparando-os aos funcionários do Poder Judiciário. O orçamento prevê ainda a destinação de ao menos R$ 22 bilhões e 700 milhões a mais para o Ministério da Saúde, valor reivindicado pelo grupo técnico da transição do governo eleito para recompor os recursos de programas da pasta, como farmácia popular, e de mais de R$ 11 bilhões para a educação. O orçamento aprovado eleva para mais de R$ 70 bilhões a previsão de investimentos do Executivo em 2023. O valor de emendas parlamentares ficou em R$ 38 bilhões. Cumprimos a obrigação, seria muito ruim se não fosse aprovado, e aprovamos um ambiente de muita conciliação, com pouquíssimas divergências, todas sanadas e dirimidas. Então é uma etapa importante do Congresso Nacional. O presidente diplomado Luiz Inácio Lula da Silva anunciou ontem oficialmente o nome de mais 16 ministros que vão compor aí o futuro governo. 5 já eram conhecidos. Os outros deverão ser revelados na semana que vem, até a próxima terça-feira. O vice-presidente de Lula, Geraldo Alckmin, foi anunciado nesta quinta-feira como ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Alckmin foi governador de São Paulo 4 vezes e coordenou a equipe de transição. Ele foi a segunda opção de Lula para liderar a pasta. Todo santo dia que o Alckmin encontrava, ele falava: presidente, me dê trabalho, presidente, me dê trabalho. Aí eu fiquei pensando, se eu não der trabalho para esse cara, ele vai me dar dor de cabeça. Então, ele vai ter muito trabalho e eu tenho certeza que ele terá um imenso sucesso, porque esse é um ministério que, quando eu convidei pela primeira vez o Furlan em 2003, eu falei para o Furlan que eu queria um mascate, um cara que viajasse e que vendesse o Brasil. Também foram anunciados hoje Camilo Santana, ex-governador do Ceará, para o Ministério da Educação. Nízia Trindade, presidente da Fiocruz, para o Ministério da Saúde. O Ministério do Trabalho ficará sob o comando de Luiz Marinho, ex-prefeito de São Bernardo do Campo. O deputado federal Alexandre Padilha será ministro das Relações Institucionais. O também deputado federal Márcio Macedo será ministro da Secretaria-Geral. Márcio França será ministro de Portos e Aeroportos. Na Advocacia Geral da União, Jorge Messias, procurador nacional da Fazenda.
A Controladoria Geral da União ficará com o advogado e ex-presidente do Conselho Administrativo de Defesa Econômica e Desenvolvimento, Vinícius Carvalho. O Ministério da Gestão será liderado pela economista Esther Dweck. A vice-governadora de Pernambuco, Luciana Santos, foi escolhida para comandar a Ciência e Tecnologia. Cida Gonçalves será ministra da Mulher. Wellington Dias, senador eleito e ex-governador do Piauí, para o Desenvolvimento Social. A cantora baiana Margarete Menezes vai liderar a pasta da Cultura. Aniele Franco, Ministério da Igualdade Racial. O advogado Silvio Almeida foi escolhido para comandar o Ministério dos Direitos Humanos. Antes, já tinham sido anunciados Fernando Haddad para o Ministério da Fazenda, Flávio Dino para a Justiça e Segurança Pública, embaixador Mauro Vieira, ministro das Relações Exteriores, Rui Costa para a Casa Civil e José Múcio Monteiro para a Defesa. Os 16 ministros anunciados nesta quinta-feira pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva passam a compor a nova estrutura da esplanada dos ministérios a partir de 1º de janeiro. Ao todo, serão 37 ministérios. 21 nomes já foram formalizados. Os demais devem ser anunciados ao longo da próxima semana. A divulgação da nova estrutura da esplanada foi feita nesta quinta-feira, após a apresentação do relatório final dos grupos técnicos da equipe de transição. Temos um trabalho de alta qualidade. Consegui ver o relatório agora. Eu acho que os ministros que vão assumir, presidente, vão ter um diagnóstico muito preciso do que está acontecendo atualmente no Estado brasileiro. E também, obviamente, vão ter orientações de como reconstruir a máquina do Estado para poder servir ao povo brasileiro. Infelizmente, nós tivemos um retrocesso em muitas áreas, né? O governo federal andou para trás. Então, o Estado que o presidente Lula recebe é muito mais difícil e muito mais triste do que anteriormente. Geraldo Alckmin destacou as principais deficiências em cada área. Na educação, frisou o aumento da evasão escolar e a falta do reajuste do valor pago pela merenda. Na saúde, destacou a queda da vacinação. E na cultura, a redução de 90% nos valores investidos. Também falou sobre o aumento do desmatamento e a redução da transparência. Enfim, infelizmente, nós vimos que houve um desmonte do Estado brasileiro, mais de 14 mil obras paradas. Isso não é austeridade, isso é ineficiência de gestão que vão precisar ser recuperadas. Enfim, uma tarefa hercúlea. O presidente eleito Lula se reúne hoje com a senadora Simone Tebet para colocar 2 ministérios à escolha da parlamentar, que foi a terceira colocada na disputa presidencial. As opções são as pastas do planejamento ou do meio ambiente. E hoje é o último dia de pagamento do Auxílio Brasil e também do Auxílio Gás para os beneficiários com final 0 do NIS. Quase 70 mil brasileiros foram inseridos no pagamento de dezembro. Só no mês de dezembro, 21,6 milhões de brasileiros foram contemplados com a parcela de R$ 600. O número é um recorde do programa de transferência de renda, com 67 mil pessoas a mais em relação a novembro. Segundo o Ministério da Cidadania, o investimento no mês ultrapassou os 13 bilhões de reais. E o Auxílio Gás foi pago a 5.950.000 famílias. O benefício, que é bimestral, equivale ao valor médio nacional do botijão de gás de cozinha de 13 quilos. O valor investido em dezembro soma pouco mais de 667 milhões de reais, com um repasse de R$ 112 para cada família. Vale lembrar que esses 2 auxílios continuam no próximo ano. Já os benefícios dos taxistas e caminhoneiros, criados por causa dos impactos da alta dos combustíveis, terminaram neste mês, após o pagamento de 6 parcelas de R$ 1.000, de julho a dezembro. Ao todo, foram contemplados 387.283 caminhoneiros e 305.249 taxistas. De acordo com o governo federal, os pagamentos tiveram um custo de 7,4 bilhões de reais aos cofres públicos.
E agora a gente traz atualizações sobre a greve dos aeronautas. O Sindicato Nacional da categoria recusou nesta quinta-feira uma nova proposta de negociação salarial para encerrar a greve. Por isso, a paralisação segue nesta sexta-feira. O acordo proposto previa recompor a inflação no piso salarial dos pilotos e comissários de voo, mas foi recusado pelos trabalhadores, com quase 60% dos votos contrários. Em nota publicada, o Sindicato Nacional dos Aeronautas convocou os trabalhadores associados da aviação regular para dar continuidade à greve, que está sendo realizada desde a segunda-feira por 2 horas, das 6 às 8 horas da manhã. A paralisação dessa sexta atinge os aeroportos de Congonhas, Guarulhos, Viracopos, Galeão, Santos Dumont, Porto Alegre, Confins, Brasília e Fortaleza. Justo num final de semana como esse, né? Véspera do Natal. E o Ministério da Saúde recebeu o primeiro lote das vacinas bivalentes da Pfizer para as variantes BA.4 e BA.5. Mais 5 lotes devem ser entregues até o próximo domingo. A primeira entrega contempla 1.100.000 doses do imunizante bivalente contra a Covid-19, que protege contra a cepa original do coronavírus e também contra as subvariantes Ômicron BA.4 e BA.5. Essa é a primeira entrega da Pfizer para essas variantes. Está prevista a chegada de mais 5 lotes desta vacina até domingo. Os imunizantes bivalentes da Pfizer foram aprovados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária no dia 22 de novembro. Consideradas de segunda geração, as vacinas foram elaboradas para oferecer proteção extra contra a Ômicron e suas subvariantes. São 2 tipos de vacinas bivalentes. Uma protege contra a cepa original e também contra a subvariante Ômicron BA.1, que já foram entregues entre os dias 9 e 16 de dezembro. E agora, essa outra remessa oferece proteção contra a cepa original e também contra as subvariantes Ômicron BA.4 e BA.5. O Ministério da Saúde ainda não informou quando as doses vão ser entregues aos estados e municípios e qual deve ser a estratégia de vacinação. O lote deve passar por avaliação e depois disso passa a ser distribuído. E antes do intervalo, trazemos a previsão do tempo para essa sexta-feira e também para o final de semana. O dia aqui na capital paulista está mais a cara do verão depois aí de um período de frio e chuva. E a tendência é de continuar assim pelos próximos dias. Ainda falando no sudeste, em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, tem previsão de chuva forte nesses próximos dias. Nós vamos juntos então visualizar melhor como fica o tempo nesse fim de semana de Natal em algumas cidades do país. Então, por Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, o dia por lá vai ser de calor e pancadas de chuva pela tarde e noite, o que se repete também no final de semana. A máxima para hoje é de 27 graus e no sábado, véspera do Natal, e também no domingo, os termômetros podem aí chegar aos 28 graus. Agora, no nordeste do país, em Teresina, no Piauí, a sexta será de temperaturas elevadas e chuva a qualquer hora. A máxima chega aos 33 graus. No final de semana, o tempo segue parecido. A máxima fica na casa dos 34 graus no sábado e no domingo em 36 graus, muito quente. Para finalizar, falamos aqui de São Paulo. Vamos juntos, então, dar uma olhada em como está o céu aqui na região central, na Praça da República. Céu azul, dia lindo, com cara de calor, não é? O dia será de calor sim, mas atenção, terá pancadas de chuva à tarde. A máxima pode chegar aos 25 graus. No final de semana, o tempo segue parecido. A máxima no sábado é de 27 graus e no domingo, 28 graus. E veja a seguir, um dia depois do encontro de Zelensky e Joe Biden, Putin diz que Rússia quer o fim da guerra. E ainda, cientistas brasileiros ficam encantados com a descoberta do único tamanduá albino do mundo. E ele mora em Mato Grosso do Sul. Nós voltamos já, não perca! Você
Seja bem-vindo mais uma vez, estamos de volta ao vivo, agora 8 horas e 48 minutos pelo horário de Brasília. Voltamos para falar sobre o conflito no leste europeu. Após a visita de Volodymyr Zelensky aos Estados Unidos, o Kremlin afirmou que a viagem foi uma prova da falta de vontade do líder ucraniano de ouvir a Rússia. Nessa quinta-feira, o presidente russo, Vladimir Putin, afirmou que deseja que o conflito na Ucrânia termine o mais cedo possível. Vamos buscar que tudo acabe, quanto antes melhor, claro. Quanto ao que vai acontecer, já disse muitas vezes, a intensificação das ações militares vai levar a perdas injustificáveis. Zelensky obteve a promessa de um grande pacote de ajuda e novas entregas de armas que incluíram pela primeira vez o sistema de defesa antiaérea Patriot. A presidência russa criticou horas antes que nem o presidente americano nem o ucraniano tinham feito chamados de paz. O chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Antony Blinken, garantiu que a Rússia não manifestou nenhum interesse para iniciar uma diplomacia significativa para pôr fim ao conflito. What we want and what many other countries around the world want. O que nós e muitos outros países do mundo queremos é uma paz que, em última instância, seja justa e duradoura, e que não simplesmente ratifique que outro país se apodere pela força do território de outro. Duradouro no sentido de que queremos nos assegurar de que se mantenha e não estejamos simplesmente botando a Ucrânia em uma posição que a Rússia vai repetir o que fez em um mês, 6 meses, um ano depois. Russia is going to repeat what it did a month, 6 months, a year later. As tropas russas acumularam várias derrotas militares e foram expulsas de Kharkov e Kherson. Desde outubro, Moscou optou por bombardeios às infraestruturas básicas ucranianas, que privaram milhões de pessoas de eletricidade, água ou aquecimento. O exército russo confirmou que o objetivo das forças na Ucrânia era tomar o controle da totalidade da região industrial de Donetsk. Em plena temporada de festas, os americanos estão sofrendo com as condições climáticas. Uma forte tempestade de inverno castiga os Estados Unidos desde a última quarta-feira e tem causado transtornos em todo o país. O Serviço Meteorológico dos Estados Unidos advertiu nesta quinta-feira sobre uma tempestade de inverno única em uma geração, que ameaça estragar os planos de viagem de milhões de americanos neste Natal. As companhias aéreas já disseram que os viajantes devem se preparar para atrasos e cancelamentos, principalmente nas cidades de Minneapolis, St. Paul, Chicago e Denver. A tempestade é resultado de uma frente fria do Ártico que atingiu o centro do território americano na última quarta-feira. É esperado que o fenômeno cruze o centro-oeste e siga em direção à costa leste no final de semana. O boletim do Serviço Meteorológico também alertou para o vento congelante, com temperaturas de até 40 graus negativos e pediu precauções. Em alguns lugares, os termômetros podem cair até menos 56 graus. O Coliseu de Denver foi aberto para servir como um centro de aquecimento, pois a capital do Colorado pode registrar temperaturas de até menos 26 graus. Já em Nova York, há a possibilidade de rajadas de ventos de mais de 105 km por hora e temperaturas de até 12 graus negativos. Em pronunciamento nesta quinta-feira, o presidente Joe Biden pediu cuidado e até aconselhou os americanos a desistirem de viajar. Por favor, leve essa tempestade muito a sério. Não sei se os chefes de vocês vão deixar, mas se vocês têm planos de viagem, desistam agora. Não é uma piada. De acordo com relatórios da Administração de Segurança de Transporte, o volume de viagens nesta temporada de festas está próximo aos níveis registrados antes da pandemia. A economia do Reino Unido recuou 0,3% no terceiro trimestre na comparação com o período anterior. Os dados colocam o país em último lugar entre o grupo das 7 principais nações do mundo. É a primeira queda no PIB britânico desde 2020, quando o país entrou em recessão técnica por causa da pandemia. O Escritório de Estatísticas Nacionais destacou que a capital de Londres é o único país do G7 que ainda não recuperou as perdas decorrentes do novo coronavírus. O país está enfrentando a inflação alta, o desemprego e uma série de paralisações dos servidores nessa semana. O investimento empresarial caiu 2,5% em termos trimestrais, enquanto o setor de serviços expandiu 0,1% no mesmo período. E antes de encerrar, pesquisadores e veterinários ficaram encantados com a descoberta de um tamanduá albino em Mato Grosso do Sul. Olha só, ele é o único da espécie que se tem registro no mundo. O tamanduá bandeira albino tem cerca de 8 meses.
Foi encontrado na fazenda Barra Bonita, na região de Três Lagoas, a cerca de 330 quilômetros de Campo Grande. De acordo com os pesquisadores do Instituto de Conservação de Animais Silvestres, ICAS, este é o único registro no mundo de um tamanduá-bandeira albino vivo. Primeira vez que a gente está estudando e que se estuda na ciência um tamanduá albino, e a gente vai começar a entender um pouquinho mais quanto tempo vive o animal na natureza, como que é o comportamento de um animal albino diante dessa radiação solar, né, da perda do hábitat natural, que já não tem mais as florestas naturais para eles, então tem uma radiação solar muito forte em cima desse animal. A gente sabe que isso influencia bastante para o animal albino. De pelagem clara e olhos avermelhados, os pesquisadores instalaram colete de monitoramento com GPS para compreender como está a adaptação dele no cerrado. Nós temos uma experiência de monitorar esses animais há quase 10 anos, né, tamanduás bandeiras, usando esses coletes. Então, no Pantanal, nós fizemos um trabalho monitorando mais de 15 indivíduos diferentes, usando esses coletes que foram feitos apropriadamente para eles. E agora foram mais de 100 indivíduos capturados, monitorados, que a gente utiliza esses rádios no cerrado. Ao nascer, os tamanduás são dependentes da mãe, são carregados no dorso por mais de 6 meses. Agora, Alvinho, como é carinhosamente chamado, começa a se distanciar em busca de autonomia. No princípio está ocorrendo tudo normal, ele saiu das costas da mãe no período que a gente conhece, que é de 6 a 7 meses, está se tornando mais independente, está ganhando o espaço dele, está se alimentando sozinho, então a princípio está tudo bem. Este é o segundo tamanduá-bandeira albino encontrado na mesma região. O primeiro foi avistado pela Polícia Militar Ambiental em agosto do ano passado. Mas, quando os pesquisadores chegaram ao local, o animal tinha sido morto por um predador natural. Os pesquisadores querem saber agora se há parentesco entre eles, além de outras informações genéticas. Nós colhemos o material biológico que a gente chama, que é fragmento de tecido do primeiro animal que foi encontrado no passado. Desse segundo animal também a gente tem pelo, e fragmentos de tecido para tentar entender um pouco mais sobre a genética desse indivíduo. A gente sabe que é um fator genético o albinismo e a gente sabe também que é passado de pai ou mãe para o filho, né? Tem uma chance de acontecer, de nascer animal albino. A gente acredita, por estar na mesma região, que seja a mesma mãe. Adorei o nome, Alvinho. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Às 10 horas da manhã eu volto com mais informações para você. Até lá!